personagens desse vídeo são verídicos. São profissionais da saúde, pessoas vivendo com AIDS, seus amigos e parentes. Atores de um drama do qual todos nós participamos, conscientes ou não. Falar de AIDS não é fácil. As pessoas evitam tocar no assunto porque fizeram da AIDS sinônimo de preconceito, medo, morte. Escreveram no muro a sentença: daqui você não passa. E muitos jogaram no chão uma vida de sonhos e projetos. A AIDS pegou de surpresa a medicina e os profissionais de saúde, que se viram de repente perante uma situação que não estavam preparados para enfrentar. Ela traz de volta o desafio de vencer novamente o incurável e a necessidade de repensar o conceito de saúde e a relação com os pacientes. É uma luta contra o tempo a favor da vida. A AIDS mexe com o limite e traz à tona sentimentos que nem sempre estamos dispostos a vivenciar. É esse o objetivo desse vídeo: encarar o problema de frente. Falar assim, tão francamente, da AIDS não foi fácil. Mas os profissionais de saúde, as pessoas vivendo com a AIDS, seus amigos, parentes, aceitaram o desafio. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Nós costumamos dizer no Pela Vida que o primeiro teste anti-HIV ninguém nunca esquece. A minha experiência, particularmente, foi muito dramática. Eu não sabia ler o resultado, estava me sentindo extremamente só, isolado, e eu procurei um profissional de saúde e ele me falou simplesmente que eu estava com AIDS, esquecendo-se de dizer que o teste apenas estava detectando meus anticorpos para o HIV e não AIDS. O profissional de saúde que me atendeu foi uma médica, que eu não vou dizer o nome porque eu não vou promovê-la, né? Me deu, na verdade, o meu resultado do meu teste por telefone. O fato de mandar telegrama eu acho que não é bom, porque as pessoas... O telegrama eu recebi à noite. Aquela noite eu passei... Foi a pior noite da minha vida, eu acho. Eu tive 40 segundos para saber a notícia, que eu tinha AIDS, e tive que sair do consultório, assinar um cheque e sair do consultório. 40 segundos não é o tempo para a gente refletir sobre um assunto como esse, naturalmente. Esse resultado nunca é dado em 10 minutos. Nós fazemos com que o indivíduo volte no outro dia, em que ele possa ter, no mínimo, 1 hora de conversa com o médico que vai lhe comunicar o resultado. Porque o resultado positivo vem trazer os seus dramas pessoais, a sua sensação de morte iminente, os seus problemas psíquicos que podem estourar naquela hora. Se ele vinha se transando uma de tranquilidade, naquela hora que ele sabe que está positivo, ele não fica mais tranquilo. Então, a segunda consulta, ou seja, a consulta de comunicar o resultado, é muito mais problemática, é muito mais duradoura, em que o médico tem que se dedicar muito mais ao doente. Esse tipo de trabalho que a gente faz é um trabalho à flor da pele o tempo todo. Dar um resultado positivo para uma pessoa é alguma coisa que desgasta o estômago, as entranhas. É um sentimento que a gente acho que nem sabe, é difícil da gente explicar.
horrível. Eu senti vontade de morrer mesmo, de vontade de, sei lá, de sumir. Não acho que era nem de morrer, era de sumir, de não precisar falar com ninguém, É importante que a gente tente reverter esse quadro onde as pessoas que procuram os profissionais é porque tem questões muito próprias e pessoais envolvidas e precisam de uma atenção mais cuidadosa porque elas já estão muito fragilizadas. E essa experiência, que já é uma experiência traumatizante, não se torne uma experiência mortificante. Tempo, e eu espalhe benefícios. Tempo. O que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Tempo. Essa é uma questão polêmica. Devemos ou não comunicar à família que uma pessoa é HIV positiva? Por um lado, existe o Código de Ética Médica, que é claro quanto ao direito ao sigilo. Somente o paciente deve ter acesso ao resultado do teste. Por outro lado, existe a família, parentes, amigos, não é? Que podem ser essenciais no tratamento do doente e na preservação da sua vida. Acho que a médica que soube disso, ela deveria ter chamado a família. Como que chamou agora? Só agora que chamou? Porque no caso aí nós íamos fazer com que ele procurasse logo o tratamento, coisa que ele não fez. Ele se omitiu a dizer e a se tratar também. É uma situação extremamente dramática quando, por exemplo, a pessoa, além de ter uma doença, que é uma doença gravíssima, que pode colocar em risco a vida dessa pessoa, essa pessoa tenha que mentir ou disfarçar para seus parentes, para sua mãe, para o seu pai, para o seu melhor amigo. Não só deve, como é obrigatório comunicar. A família e as pessoas com que a pessoa teve contato íntimo, foi casado ou teve algum relacionamento mais íntimo. É obrigatório esse tipo de abordagem e de informação. Os pacientes têm o direito de não ver a sua condição revelada a quem quer que seja, até mesmo parentes mais próximos. Porque isso não só é uma proibição jurídica, que é justamente a ética médica, como também que traz para o paciente uma série de problemas e discriminações sociais. A família não aceita, os amigos podem não aceitar. Então essa opção tem que sempre ser deixada a cargo do paciente. É fundamental que os profissionais de saúde trabalhem o seu paciente ajudando-o a tomar a iniciativa de buscar o apoio da família, para não viver na clandestinidade. A clandestinidade, como um preconceito, ela mata tanto quanto o vírus. Eu essa noite sonhei que estava com AIDS. Eu acho impossível quem está convivendo mais de perto com a questão da AIDS não sentir medo, não sentir angústia, não ter sonhos, não ter pesadelos de que se contaminou. Eu acho até que isso é uma coisa natural, acho que acontece com todo mundo. Eu acho que a fantasia de se contaminar com paciente de AIDS, no lidar, é uma coisa permanente e que ela fica de gradações diferentes de tempos em tempos. Tem tempos que simplesmente nem me passa pela cabeça de que eu, ao lado de um indivíduo que tem AIDS, que esteja tossindo, aquilo dele vai passar para mim, tá? Que eu vou me contaminar com isso, como existem outros momentos que o cara está tossindo e que eu vou ficar, sabe? Gente, o cara está tossindo perto de mim, isso aí, mesmo que existe chance mínima de se pegar, eu posso pegar. Fantasia sempre há, porque é uma questão do medo, né? Então a gente sempre pensa
que a gente poderá se contaminar, mas nunca procurei saber através de exames, não. Eu viro hipocondríaca, eu começo a achar que eu tô doente, né? Se eu tenho uma diarreia, ai meu Deus, será que é AIDS? Será que eu tô com AIDS? É uma multiplicidade de emoções, né? E também existe uma coisa assim de um certo revezamento entre as pessoas da equipe, no sentido assim de que um dia uma está mais animada, outro dia a outra aparece aqui achando que está contaminada com AIDS, aí a outra já acha que não está com AIDS, mas no outro dia é aquela que achava que não estava com AIDS e que já está com AIDS, porque é óbvio, quer dizer, nós não somos vacinadas contra emoções. Eu acho que se a gente não falar muito sobre isso, não dividir, inclusive, com os nossos colegas de trabalho, essas coisas todas que a gente sente, a gente carrega esse fardo sozinho. E acho que o caminho para a gente poder avançar, até profissionalmente falando, ou até mesmo enquanto pessoa, é a gente falar do que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo, sem vergonha, sem medo de falar. Medo de amar é não arriscar, esperando que façam por nós o que é nosso dever. Recusar. Eu acho que existe muito preconceito, não tanto quanto a doença, mas também quanto a pessoa que tem a doença, né? Eu acho que existe um preconceito, mas aí o preconceito é contra o homossexualismo e não contra a AIDS. Um dos médicos que começou a nossa clínica e depois saiu, tinha por hábito, e olha, veja, ele era voluntário da nossa clínica de AIDS, do PAN 13 de maio. Ele tinha por hábito, ocasionalmente, quando tinha muitos doentes para ser atendido por ele fazia questão de dividir os doentes. Então, em voz alta para os doentes que estavam esperando, dizia: os homossexuais para um lado, os toxicômanos para o outro, os de pneumologia para o outro lado, porque ele era pneumologista também. Então, vocês vejam, ele de saída, antes de consultar o grupo, ele já fazia uma discriminação, já dava uma paulada na cabeça dos doentes. Pacientes que têm soro positivo necessitam de uma cirurgia e são discriminados, não conseguem fazer a cirurgia, porque quando o médico toma conhecimento da condição dele de soro positivo, se nega a fazer a cirurgia e percorre vários hospitais e não consegue fazer a cirurgia. Eu senti na pele o problema da discriminação. Quando meu filho esteve internado, ele tinha que fazer uma quimioterapia. Então ele foi internado no hospital e ele ficou de 8 da manhã até as 3 da tarde para fazer a quimioterapia e ninguém queria aplicar. Todos tinham medo de dar uma injeção nele. As enfermeiras, elas não botavam o termômetro embaixo do braço dele. Elas davam na mão dele para ele colocar embaixo do braço. Quer dizer, elas ficavam de longe. Nós também sofremos discriminação aqui no hospital. Nós trabalhamos no setor há 4 anos e a maioria dos funcionários aqui do hospital não conhece o setor. Não vem aqui porque tem medo até da gente de lidar, de conversar com a gente. O senhor atende paciente com AIDS? Não atendo, que eu não estou equipado para isso. Para os profissionais de saúde que imaginam que nunca atendeu o paciente com AIDS ou infectado pelo vírus e que diz com frequência que não vai atender porque não tem condições, não tem equipamento, não tem nada, eu acho que de uma certa forma ele está se enganando. A forma mais fácil de um profissional de saúde se contaminar com vírus HIV é ele fechar os olhos à realidade, tá? Ele achar que despachando um cliente que ele sabidamente é soroconvertido, que aquele paciente que se abre com ele dizendo, eu sou HIV positivo, ele pegar e encaminhar para um outro profissional achando que está se protegendo. A gente pensa que está sob controle, que a gente sabe. A gente não sabe nada. Eu acho que eles estão todos atendendo paciente com AIDS e não sabem. Quando é um caso desses de a gente ter consciência de paciente ser aidético, a gente se prepara usando luvas, usando mais cuidado em relação aos outros. Mas geralmente todo mundo usa. A gente sabendo que é aidético, né? E quando não sabe? Não usa-se luva. Você tem que lidar com todos os pacientes, eu acredito, com todo o rigor de preventivo possível. E eu acho que isso às vezes é mais ou menos negligenciado.
o cuidado que se preconiza, ou seja, as normas de biossegurança, você deve ter com todos os pacientes. Mesmo antes de aparecer a epidemia da AIDS, você já deveria ter essas normas de segurança. Luva, trocar a luva sempre, não usar uma luva só, atendendo vários pacientes. Não reesterilizar a luva muitas vezes, porque ela perde a capacidade de proteção. E tomar as normas de biossegurança em termos de esterilização, seguir as rotinas de esterilização, tá? Evitar, praticar normas de biossegurança quanto ao reencapamento de agulha, que é o índice de maior acidente com instrumento pérfuro cortante. Qualquer sangue ou fluido corpóreo do paciente na superfície ele tem que ser limpo imediatamente. Isso não é nada para o HIV, para todos os pacientes. Tem que limpar com a solução à base de iodóforo, água sanitária diluída, que é o hipoclorito de sódio, ou fenol. E essas normas têm feito com que os casos de acidente e os casos de transmissão ocupacional, transmissão através da atividade profissional, sejam desprezíveis. Na hora que eu peguei o equipo do soro, tinha uma agulha sem proteção. Aí eu, na pressa de pegar tudo rápido, furei o dedo. Aí quando eu lembrei que o paciente era paciente de AIDS, minha cabeça ficou assim a mil, pensando que eu tinha me contaminado. O vírus da AIDS, em se comparando com o vírus da hepatite B, pode-se dizer que o vírus da AIDS é um vírus muito sem vergonha. Isso por quê? Porque ele é muito menos resistente que o vírus da hepatite B. Por exemplo, em acidente pérfuro cortante, por exemplo, um profissional de saúde se ferir com um instrumento, com uma agulha na hora de reencapar, a chance dele se contaminar com o vírus da AIDS é infinitamente menor do que ele se contaminar com o vírus da hepatite B. Aí eu fiz o teste negativo, bom. Então, daí, há 6 meses eu fiz outro negativo, daí 1 ano eu fiz outro negativo, estou fazendo todo ano negativo. Eu absolutamente não pretendo morrer da minha atividade profissional. A minha atividade profissional é uma atividade de vida. Eu tenho que criar as condições para fazê-la da melhor forma possível. Também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. As pessoas precisam de apoio, né? Independente, outras doenças também, né? Mas principalmente a AIDS, porque a família, muitas pessoas aqui mesmo, nós temos pacientes que a família nem aparece. Imagina, uma família não aparece no hospital. Então é muito importante para essa pessoa que ela seja tocada, que ela seja abraçada, que ela seja beijada, porque a gente sabe que dessa forma não se transmite o vírus. O mais importante aqui é o carinho, é você saber lidar ao paciente, é muito mais precioso do que a medicação. É o carinho, é o amor, é a dedicação da enfermagem, é esse relacionamento de afeto entre o paciente e o profissional. Você acha importante esse carinho que você tem recebido? Demais. Sei lá, dá maior força, assim, faz com que a gente tenha mais, sei lá, mais garra para ir à luta, para correr atrás e viver, principalmente, né? Ele precisa de um carinho como outro qualquer. Quando um profissional de saúde chega de manhã num quarto com alegre, falando bom dia, entendeu? Aquilo já vai animar a pessoa. As pessoas aqui é muito boa. Antes eu não conhecia carinho, agora eu conheço e quero viver. E eles me ajudou muito e me ajudam. E os médicos do meu pai, eles sempre vão na minha casa, eu conheço eles. E eu gostaria que todos os outros médicos dessas outras pessoas que têm essa doença também fossem assim. Me tire dessa jaula, irmão, não sou macaco. Nesse hospital maquiavélico, meu pai e minha mãe, eu tô com medo, porque eles vão deixar a sorte me levar. Quer dizer, eu acho que a solidariedade, o respeito a gente pode oferecer. Agora, tem muita coisa que poderia estar sendo oferecida e que não está sendo.
como distribuição de camisinha, garantia de leitos, garantia de remédio, o AZT nas instituições, e essas coisas não estão sendo feitas. A clientela tem sido muito grande para poucos leitos, né? Aí fica paciente espalhado, às vezes sentado na cadeira e tudo mais, né? A gente tem que lidar com essa dificuldade todos os dias, seja na emergência, seja no ambulatório, em ter que dizer para o paciente que a gente sabe que ele está doente, que a gente sabe que ele precisa de uma assistência hospitalar, porque ele não está se aguentando em pé, porque ele precisa de remédio, porque precisa de tratamento, e a gente não tem vaga para oferecer para o indivíduo. O indivíduo do outro lado também não tem dinheiro para poder comprar o remédio, a saúde também não dá o remédio para o paciente, então a gente vive um caos total. Eu saí do hospital, botaram outro no meu lugar que estava pior em estado do que eu. E por que você está na rua? Para mim ganhar um dinheiro do meu AZT que eu não posso comprar, minha família é muito pobre. A gente, todos os dias na emergência, a gente tem que brigar praticamente com a família, de que a gente sabe que o doente precisa de internação, mas a gente não tem lugar para deixá-lo. E a família, em contrapartida, joga para a gente: e vocês não fazem nada? Vocês não são representantes da saúde? Vocês não são a saúde? A questão dos doentes com AIDS hoje no Brasil é uma questão dramática e urgente. E é por isso que a maioria das pessoas se concentra em atendimento hospitalar, falta de leitos, falta de hospital, falta de AZT, enfim, todos esses problemas que os doentes estão se vendo e que, na maioria dos casos, não tem uma resposta pronta, adequada, honesta do poder público. Mas existe uma outra dimensão muito mais importante, ou tão importante quanto essa, que é a seguinte: milhares de pessoas hoje, neste momento, né, estão caminhando ou estão vivendo situações de contaminação que poderiam ser perfeitamente evitadas, tanto ao nível da educação quanto a práticas sexuais, quanto a questão de drogas, quanto a questão do sangue. Então, a AIDS, até o presente momento, não tem cura, mas a prevenção pode impedir que as pessoas entrem no ciclo da AIDS, né? E então todo esse programa de prevenção, todo esse trabalho de prevenção, que já deveria estar sendo feito há mais de 5 anos de forma consistente e sistemática, não está sendo feito. Eu acho que a AIDS, ela aponta para uma questão que ninguém gosta de saber, mas todo mundo sabe. Um dia a gente vai morrer. Conviver com a morte é sempre muito difícil. Nossa sociedade não prepara ninguém para a morte. Com a AIDS, começamos a nos deparar com a morte em pessoas muito jovens, o que é um fardo muito pesado. E com isso, diferentemente de viver a morte do paciente de 65 anos que faz um acidente vascular cerebral, a gente começou a viver, e me lembro até hoje, um dos pacientes que mais me marcou foi um bailarino que com 28 anos ficou paralítico de uma das pernas, né? Isso em torno de 1 ano, 8 a 12 meses antes de vir a falecer. O que dizer, o que eu digo para o indivíduo que está doente, que eu sei que vai morrer, se ele não viveu nada nessa vida? Por que de repente ele é acometido dessa doença? Por que é a sua vida, a vida dele que vai ser cortada agora precocemente? É muito ruim, a cabeça da gente às vezes pira. E normalmente quando eu chegava não encontrava, eu entrava assim em desespero. Eu falava: meu Deus, mas a gente está cuidando tanto, eles estão morrendo, por quê, né? Porque aqui é um setor que você lida mais com a morte do que com a vida. Eu posso dizer que nesse trabalho eu aprendi demais até. Eu acho que eu ganhei muito mais do que eu dou. Porque segurar a mão de uma pessoa que poderia ser minha irmã, poderia ser meu irmão, poderia ser meu pai ou até meu filho, enquanto essa pessoa está morrendo, chorando e pedindo para eu salvá-la e eu dizendo nada, né? Porque não vou dizer o que numa hora dessa. Morrer com dignidade, morrer com conforto, é uma possibilidade. E eu diria mais, é uma tarefa do médico ajudar o paciente a morrer, ajudar o paciente a se confrontar com esta coisa absolutamente inevitável que é a morte. E eu acho que um bom médico
pode dar a um paciente uma boa morte. E em muitas circunstâncias, isso pode ser uma dádiva, porque eu já vi pessoas morrerem com AIDS em meio a um sofrimento que não tem preço e que não tem sentido. Guarde tudo em seu coração. Que a luz nasce na escuridão. Baby, baby, guarde tudo em seu coração. Que a luz nasce na escuridão. Hoje o problema com a epidemia de AIDS não é perguntar como é que se morre de AIDS. Nós temos que perguntar, a humanidade inteira, como é que nós vivemos com AIDS. Mas quando a gente começa a lidar com uma doença que é mais forte que a gente, né, a gente tem que reconhecer isso, né, e tentar sempre vencer pequenas batalhas. A gente sabe que a batalha final fica difícil a gente vencer, tá? A ciência mundial ainda não venceu. Isso vem reformular toda a postura da gente diante do paciente, de dizer que eu não sou mais capaz, de que eu sou limitado, de que eu não sou onipotente, que eu não sou um Deus, que eu sou limitado, que eu tenho coisas para te oferecer, mas não é tudo, não é o que eu gostaria de dar, mas é o pouco. Na verdade, a gente lida com pequenas vitórias, né, o tempo inteiro, né? Fazer com que o paciente tenha uma vida melhor, né? Fazer com que ele sinta conforto durante a sua doença, fazer com que ele passe por todos esses obstáculos que ele enfrenta durante a doença, que você consiga vencer essas pequenas batalhas, isso é recompensador. Nosso pequeno sucesso, nossa pequena vitória é ter o sorriso de agradecimento quando a gente consegue trazer um remédio importado que vai garantir ao paciente mais 2 semanas de visão. A AIDS vem trazendo uma série de modificações saudáveis na relação médico-paciente. Mesmo porque o médico tem que entrar na vida íntima do paciente. E isso humaniza a relação. Isso foi para mim um desafio. E eu acho que isso me enriqueceu bastante. É aquela coisa de você conhecer o outro como ser humano, não simplesmente como um objeto, como um pulmão, como um abdômen, como um cérebro. Tá? E você conhecer o indivíduo como ele é propriamente. Eu acho que a AIDS, quando ela traz para dentro da relação a vida e a morte, ela redefine a relação entre o médico e o paciente. E ela pode ser um sinal de mudança tanto para um quanto para outro. Eu creio que depois da AIDS, a medicina será diferente. E a relação médico-paciente será substituída por uma relação entre 2 pessoas. Eu sinto que a AIDS é uma doença especial, muito especial, né? Quer dizer, agora eu acho que talvez me bateu uma certa alegria de falar essas coisas, porque eu tenho a impressão que ela permite, né? Quer dizer, ela coloca em xeque todas as coisas, né? Não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista de superar uma moral. Eu estou aguçando muito mais a minha sensibilidade enquanto pessoa, enquanto gente, né? É como se fosse algo assim de uma renovação. Eu acho que tem todo um outro lado que é apostar na vida. Eu acho que essas pessoas contaminadas, hoje em dia eu entendo como guerreiros. Eles lutam, eles têm ensinado coisas a respeito da vida que eu acho que em toda a minha vida eu não aprendi. H quer dizer a esperança. I quer dizer igualdade, todos nós somos iguais. Estamos sujeitos a passar por qualquer coisa. E V quer dizer vontade de viver. Basta ter fé. Todos vocês que estão me assistindo, todos, não vai escapar um para a semente. Todos vão morrer. Essa é uma péssima notícia que eu tenho para todo mundo. Eu tenho uma ótima notícia a partir dessa. Nós podemos fazer da vida uma coisa cada vez melhor por causa disso. A medicina aceita, né, que para vencer
né, essa síndrome, ela vai ter que ouvir as pessoas, ela vai ter que saber um pouco mais sobre a vida das pessoas, ou ela não consegue nada. Nenhuma pessoa que entenda um pouquinho de números, um pouquinho de estatística, um pouquinho de saúde pode considerar hoje que alguém nesse mundo, seja profissional ou não, pode se sentir descompromissado com a vivência da epidemia. Não se pega AIDS por um abraço, por um aperto de mão, pela saliva, nada disso pega. É isso que nós temos que falar muito, 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 e vocês acreditarem, por favor. Eu tenho a impressão que o desfecho disso tem a saída do lado da solidariedade, né? Eu acho que a solidariedade é a coisa mais importante que pode haver. A gente está lutando não somente, vamos dizer assim, pela solidariedade das pessoas que estão vivendo com AIDS, a gente não está lutando somente contra a quebra desse preconceito, dessa discriminação, mas enfim, aquela luta que eu acho que também está no fundo de cada um de nós, que é uma luta pela vida, que é uma luta por uma melhor convivência humana, que é uma luta por um mundo melhor, e que por mais romântico que possa ser isso, por mais utópico que possa ser isso, eu acho que a gente não pode, vamos dizer, se afastar dessa utopia um minuto, porque na medida em que a gente se afastar dela, eu acho que a gente está morto. E até penso e alimento cuidadosamente a ideia de que posso ser surpreendido por uma boa notícia, a notícia da cura.